Bom dia a todos, obrigado pela presença. Então, eu vou tentar, nessa meia hora, um pouquinho mais de tempo, de dar um panorama geral sobre, basicamente, o que é o caos, né? Por que aparece o caos na dinâmica, como ele se manifesta, ver como isso pode ser detectado, né? Ou mensurado, e apresentar também alguns exemplos de, em particular, como o caos se manifesta no sistema solar nas populações tanto dos planetas como dos pequenos corpos, como no caso dos asteroides, né? Então, a palestra está dividida em esses 4 tópicos. A gente vai começar o primeiro tópico falando sobre alguns conceitos sobre integrabilidade e caoticidade, né? Eu vou sentar, dá licença. Bom, para entender o conceito de caos, a gente precisa começar entendendo o conceito de integrabilidade de um sistema dinâmico. Deixa eu colocar o cronômetro. E para isso vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos supor um sistema físico representado por um corpo de massa M que está submetido a uma força F. Então a gente sabe que a equação de movimento é essa, força igual a massa vezes aceleração, né? E basicamente isso daqui, perdão, apertei errado. Isso daqui constitui um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, né? Porque entra a derivada segunda aqui da posição em relação ao tempo, né? Esse sistema de equações diferenciais de segunda ordem, ele pode ser reduzido a um sistema de primeira ordem, introduzindo o que a gente conhece como vetor de estado, que é basicamente um vetor que contém as posições e as velocidades do corpo, né? E introduzindo outro vetor, que é o fluxo do sistema, que vai conter as velocidades e as acelerações. Então, considerando esse vetor de estado e esse fluxo, as equações anteriores podem ser escritas como um sistema de equações de primeira ordem, onde aparece a derivada primeira de x em relação ao tempo, né? E a questão aqui é como resolver esse sistema. Resolver esse sistema implica encontrar a solução x de t para todo instante de tempo, dada uma condição inicial x0 no tempo t0. Isso que se conhece como problema de valor inicial. Bom, existe um teorema bastante famoso, sobre o qual a gente faz muita piada de matemático, que diz que a solução desse sistema existe e é única, né? Esse é um teorema fundamental, que é a primeira coisa que se demonstra quando você começa fazendo um curso de equações diferenciais. E isso leva ao conceito de determinismo, né? O determinismo implica basicamente que se você conhece o estado do sistema em um dado instante de tempo, todos os estados passados e futuros vão estar unívocamente determinados por essa condição em esse instante de tempo, né? Então, se você supõe agora que o vetor de estado é um vetor em Rn, para encontrar a solução seria necessário integrar n equações diferenciais, ou seja, a gente tem que pegar, né, esta equação daqui e integrar ela, né? Quando a gente faz a integral de essa equação, vão aparecer uma série de constantes de integração, né? E essas constantes, tem n constantes de integração que dependem, cujo valor depende da condição inicial do sistema, né? Bom, uma constante de integração constitui o que a gente conhece com o nome de integral de movimento do sistema, quando ela pode ser exprimida como uma função contínua de todos os possíveis estados iniciais do sistema. Ou seja, basicamente uma integral de movimento é quando cada uma daquelas constantes de integração pode ser expressa como uma função que depende dos estados do sistema, né? E ter integrais de movimento em um sistema dinâmico é uma coisa muito importante, porque se você, vamos supor que você tenha uma integral de movimento dada por esta relação daqui, é uma função que vincula as n coordenadas do vetor de estado, né? Então você a princípio pode pegar esta relação e invertê-la para obter, por exemplo, x1 como função da constante e de x2, xn, etc. Isso significa que, como você tem essa relação daqui, que é dada pela integral de movimento, basta apenas conhecer as soluções para x2 até xn, e a solução x1 de t vai ficar unívocamente determinada por esta relação. Então, basicamente, o que eu consegui com uma integral de movimento é fazer com que, em lugar de resolver n equações diferenciais, eu precise resolver n-1 equações diferenciais para obter essas soluções. Ou seja, basicamente, integrais de movimento me permitem eliminar
equações diferenciais do sistema. Né? Se eu agora tenho, por exemplo, duas integrais de movimento, C1 e C2, eu posso fazer o mesmo, posso utilizar elas para exprimir x1 e x2 como função de x3 e xn e das duas integrais, e nesse caso vai bastar conhecer apenas as soluções x3 até xn e assim por diante. Então, basicamente, se eu tenho um sistema de n equações diferenciais, eu vou precisar de pelo menos n menos uma integrais de movimento para resolver ele completamente. Né? Quando se dá essa condição de que o sistema de dimensão n tenha associadas pelo menos n menos uma integrais de movimento, de forma que ele possa ser reduzido a uma única equação diferencial ordinária, que pode ser integrada trivialmente por quadraturas, que é uma equação como esta daqui, esse sistema se diz integrável. Né? Um exemplo típico disso é o pêndulo simples. Né? As equações do pêndulo simples, vocês, provavelmente a maioria de vocês devem ter visto, né? O ângulo, né? A derivada do ângulo em relação ao tempo é um momento e a derivada do momento é menos k vezes seno do ângulo. Né? Nesse caso existe uma integral de movimento que é a energia, né? Que é basicamente a soma da energia cinética mais a energia potencial, e que vai ter, para uma dada condição inicial, vai ter um valor constante h0. Então, usando essa integral de movimento, né? Eu tenho aqui duas equações diferenciais, usando essa integral de movimento, eu posso inverter essa equação para escrever o momento como função de h e de phi, e de psi, e substituindo esta equação, esta relação na primeira equação, eu obtenho uma única equação diferencial para o ângulo psi, que pode ser integrada por quadraturas. A integral é isso aqui, que é o que se conhece como integral elíptica de primeira espécie. Então, com isso, consegui integrar totalmente o sistema. Esse é o espaço de fase típico de um pêndulo, ou seja, nesse eixo daqui está representado o ângulo do pêndulo e nesse eixo daqui está representado o momento, e as possíveis soluções dadas por esta integral daqui tem basicamente essa forma. Você tem aqui um ponto de equilíbrio, né, no centro, que é quando o pêndulo está parado na posição de repouso. Você tem aqui um ponto de equilíbrio estável. Aqui você vai ter um ponto de equilíbrio instável, né, que é quando o pêndulo está na posição de cabeça para cima, né, ou seja, em lugar de estar no ponto mais baixo, ele está no ponto mais alto. Né, e, basicamente, nessa região daqui, o pêndulo o que faz é oscilar entre um valor de ângulo máximo e mínimo, né, entre esses dois pontos daqui, para um dado valor de energia. Cada curva destas daqui corresponde a um valor fixo de energia, e por fora, né, por aqui, estas soluções daqui, são as soluções que se conhecem como soluções de circulação, que é quando você dá suficiente energia para o pêndulo ficar rodando diretamente, em lugar de oscilar. Né? Bom, esse tipo de topologia, né, é muito importante, porque aqui aparecem dois tipos de pontos de equilíbrio que são fundamentais para entender, né, a estrutura de um sistema dinámico, como vamos ver mais para frente, que são os centros, que são os pontos de equilíbrio estáveis, e os pontos de Cela, que seriam esses pontos de equilíbrio estáveis. Ou seja, no centro, o ponto é estável, porque se você perturba o pêndulo, se você dá um chute no pêndulo, ele vai oscilar, e vai ficar oscilando em volta desse ponto indefinidamente. Por outro lado, o ponto de Cela é um ponto instável, né, porque se o pêndulo está na parte superior e você dá um empurrão para ele, ele obviamente vai sair dessa posição e vai se afastar dessa posição. Né? Bom, um sistema de equações diferenciais de dimensão n se diz conservativo se se cumpre que a divergência do fluxo, definida no sentido de uma divergência generalizada a través desta expressão daqui, é igual a zero. E quando isso acontece, sempre existe pelo menos uma integral de movimento, que em particular é a energia do sistema. Né? Além disso, por exemplo, se o sistema possui simetria rotacional no espaço 3D, aparece mais uma integral de movimento, que é o que se conhece como o momento angular do sistema. Né? Entretanto, nem sempre existem suficientes integrais de movimento para resolver um sistema, e isso é o que leva ao sistema a se tornar não integrável. Um típico exemplo disso é o problema de três corpos. Você tem três massas pontuais, M1, M2, M3, em interação gravitacional entre elas. Esse é um sistema que tem
que está representado por 18 ecuações diferenciais, né? Basicamente porque você tem 3 posições e 3 velocidades por cada corpo, e são 3 corpos, então você tem 18 parâmetros de estado. Por isso você tem 18 equações diferenciais. Só que nesse problema só existem 10 integrais de movimento. Existem 3 integrais de movimento que se dão pela conservação, né, do centro de massa do sistema, outras 3 que advêm da conservação do momento linear total do sistema, 3 que vêm da conservação do momento angular do sistema e uma que vem da conservação de energia, né? E já no final do século XIX, alguns matemáticos, entre eles Bruns e Poincaré, mostraram que no problema de 3 corpos não existem outras integrais de movimento possíveis além dessas 10 daqui. Então, esse é um exemplo de um problema não integrável, porque a gente, para poder resolver ele, a gente precisaria pelo menos de 17 integrais de movimento, a gente só tem 10. Bom, geometricamente, cada integral de movimento que existe no sistema, o que faz é confinar a solução a um subespaço de dimensão menor que n, né? Então, por exemplo, se eu tenho que a dimensão original do sistema é 3, né? E a solução, então, poderia se mover no espaço tridimensional. Se existe uma integral de movimento, o que essa integral de movimento faz é definir uma superfície, uma hipersuperfície de dimensão 2, né? Essa hipersuperfície é 0, e então a solução vai ficar confinada a se mover em cima dessa superfície. Se, por outro lado, existe mais uma integral de movimento, a solução, digamos, se confina ainda mais e ela fica confinada apenas a uma curva, a um espaço unidimensional, por exemplo, a essa trajetória. E quando isso acontece, quando eu tenho suficientes integrais de movimento para confinar, né, a solução a um subespaço unidimensional, então é o que acontece que o sistema é integrável, né? O que acontece é que se o sistema é integrável, né, então eu sei que fixado a valor das integrais de movimento, o sistema só vai poder se mover ao longo desta curva, né? E se eu considero uma solução vizinha, a solução vizinha também vai se mover ao longo de outra curva, né, próxima a esta daqui, e que a princípio está bem definida, né? Só que, então, é isso que está escrito aqui. As duas soluções vizinhas evoluirão ao longo de curvas L0 vizinhas. Entretanto, se existe apenas uma integral de movimento, o que vai acontecer é que duas soluções vizinhas vão poder evoluir livremente sobre a superfície S0, elas não vão estar confinadas a um espaço unidimensional, e desde que elas não se intersectem, né, vai ser impossível prever a trajetória que cada uma dessas soluções individuais vai ter em cima dessa superfície. E essa imprevisibilidade é o que faz aparecer o caos. Então, em definitiva, né, resumindo, quando você tem um sistema determinístico, você tem dois casos possíveis. Que o sistema seja integrável, em cujo caso as soluções são regulares e previsíveis, ou que o sistema seja não integrável, em cujo caso as soluções vão ser caóticas e imprevisíveis, né? Tendo isso em vista, como é que a gente pode definir o caos? O caos pode ser definido como uma forma de instabilidade que é caracterizada por uma extrema sensibilidade a pequenas mudanças nas condições iniciais. Basicamente, o que isso significa que se eu tenho, né, duas trajetórias que partem inicialmente muito próximas uma da outra, separadas por uma distância inicial muito pequena de 0, a distância mútua entre elas vai crescer com o tempo segundo esta relação daqui, né? Isso vai ser basicamente o produto de uma lei de potência com o tempo vezes o produto de uma exponencial com o tempo, né? Então, quando esse coeficiente de aqui, esse lambda, é diferente de 0, né, o que acontece é que essas duas soluções que inicialmente estavam muito próximas entre si vão divergir exponencialmente com o tempo, né? O termo polinomial vai dominar no início, mas depois de um certo tempo vai passar a dominar o termo exponencial. E as soluções vão se afastar uma da outra, né, e não vão guardar nenhuma memória, digamos, do fato de que elas em algum momento no passado estiveram muito próximas uma da outra.
Isso significa basicamente que quando um sistema é caótico, um erro inicial na solução vai se propagar seguindo uma progressão geométrica. E isso faz com que, se o erro se propaga seguindo uma progressão geométrica, você tem perda de informação e é por isso que o sistema se torna imprevisível a longo prazo, né? Entretanto, no curto prazo, como o que domina o termo polinomial, nesse caso o erro se propaga de forma seguindo uma progressão aritmética e então, no curto prazo, o sistema ainda consegue ser previsível. Típico exemplo disso, por exemplo, esse é o caso aqui de um pêndulo forçado, em que você tem duas soluções que começam inicialmente muito próximas uma da outra, e inicialmente as duas soluções coincidem durante um tempo, mas depois de um certo tempo as duas soluções se separam e começam a ter cada uma um comportamento diferente. Esse tipo de comportamento daqui é o que vocês talvez alguma vez escutarão falar por aí, que é o que se conhece como o nome do efeito borboleta. Depois vou explicar melhor de onde que vem essa questão do efeito borboleta. Tem até um filme com esse nome que está relacionado basicamente com essa ideia, né? E basicamente, na medida em que essas duas soluções se afastam e passam a ter evoluções diferentes, né? Isso se deve a que este coeficiente daqui é diferente de zero, então existe uma divergência exponencial de trajetórias vizinhas, né? Esse coeficiente daqui é o que se conhece como exponente de Lyapunov do sistema, o máximo exponente de Lyapunov do sistema. Bom, algumas coisas que é importante levar em consideração em termos conceituais é que um sistema seja caótico não é a mesma coisa que um sistema seja instável, tá? Um sistema pode ser instável, né, e não ser caótico, porque o que acontece num sistema instável é que soluções vizinhas, inicialmente muito próximas, vão divergir linearmente, ou seja, o erro vai se propagar seguindo uma progressão aritmética e não uma progressão geométrica. Caos também é diferente de aleatório, né? Por quê? Porque um sistema caótico é um sistema determinístico. Ele tem um comportamento irregular, mas ele é determinístico, né? Ele vale, digamos, o teorema de existência e unicidade da sua solução, né? Sistemas aleatórios, como por exemplo você jogar um dado na mesa, né, não são determinísticos, porque você, digamos, o resultado está dado em termos de uma probabilidade, não está previamente determinado de forma unívoca. E o caos também é diferente da propagação de erro numérico que ocorre em um computador, né? Em um computador você tem erros de truncamento e erros de arredondamento, porque o computador não pode calcular números com infinita precisão, e esses erros se propagam segundo uma lei de potência com o tempo, normalmente com exponente k menor do que 3 meios. Entretanto, se você tem um sistema caótico e você resolve ele numericamente no computador para encontrar qual é a solução dele, você vai perder informação exponencialmente, ainda que o computador fosse um computador perfeito. Se você idealmente tivesse um computador perfeito que calcula com absoluta com precisão infinita, né, a qualquer operação, mesmo assim, você vai ter perda de informação. Essa perda não ocorre porque haja acumulação de erro computacional, sino porque o sistema é caótico. Um exemplo, né, disso é, por exemplo, o que acontece com a rotação de Hyperion. Hyperion é um satélite de Saturno, ele possui uma forma bastante irregular e ele está muito próximo do planeta Saturno, o que faz com que ele esteja submetido a forças de maré, né? Perturbação de forças de maré por parte do planeta. E isso faz, o fato de ele ser irregular e de estar submetido a forças de maré, faz com que o erro na posição do seu eixo de rotação cresça aproximadamente 40 vezes a cada 100 dias. O erro cresce 40 vezes a cada 100 dias. Então, por exemplo, o que aconteceu? Em novembro de 1980, a sonda Voyager 1, né, passou perto do Saturno, observou Hyperion e determinou a posição do eixo de rotação de Hyperion com 0,1 graus de precisão, né? 9 meses depois, né, passou a Voyager 2,
mediu de novo a posição do eixo de rotação e encontrou uma diferença de 70 graus em relação ao valor que havia sido previsto com base na observação que tinha feito a Voyager 1. Isso significa que o erro se propague de forma exponencial, que o sistema seja caótico. Bom, como é que você pode fazer para detectar o caos? Existe uma infinidade de métodos para detectar o caos. Eu tinha preparado uma palestra muito mais longa falando de vários métodos, mas para falar em meia hora eu acabei cortando um monte de coisa e a princípio eu vou só apresentar um método só, né, que é importante que se entenda bem para que depois se entendam também os exemplos que eu vou apresentar, que é o método da superfície de exceção, que não é talvez o melhor método para detectar caos, tá? Porque ele tem bastantes restrições, mas é um método bastante interessante, né? É o que se chama superfície de exceção ou mapas de Poincaré, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema dinâmico conservativo, ou seja, que a energia se conserva, que possua 2 graus de liberdade, ou seja, a dimensão do espaço de fase dele é 4. Eu tenho 2 posições e 2 velocidades, né? E as soluções evoluem em um espaço de dimensão 4. Né? E como o sistema conservativo tem a integral de energia, né, que me vincula as 2 posições e as 2 velocidades com um valor constante, e então eu posso fazer o que eu fazia antes, inverter esta relação daqui e escrever, por exemplo, a velocidade na direção y como função de x, y e a velocidade x e o valor da energia. Então agora eu fico com o movimento confinado a um espaço de dimensão 3. E nesse espaço de dimensão 3, o que eu posso fazer é definir uma superfície de exceção, que seria um plano bidimensional, que vai estar dado, por exemplo, por estas 2 condições, né? A condição y igual a 0 e a condição que vy seja maior do que 0. E então o que a gente vai fazer é analisar as intersecções consecutivas da solução com este plano. Então eu tenho basicamente a minha solução confinada a um espaço 3D, né? E eu vou analisar todas as vezes que essa solução intersecta a este plano daqui. Então vou analisar, por exemplo, a posição desse ponto de intersecção, esse ponto de intersecção, esse outro ponto e esse outro ponto. Esses pontos de intersecção da superfície de exceção é o que se chamam de pontos consequentes e são basicamente pontos no espaço x, vx. Então, o que eu posso dizer nesse caso é que se a solução é regular, os pontos, os consequentes, vão ficar sobre uma curva unidimensional nessa superfície 2D. E por outro lado, se a solução é caótica, os consequentes vão preencher uma área bidimensional na superfície de exceção. Então, por exemplo, um exemplo que vemos aqui, se a gente toma o problema de 3 corpos restricto, circular e plano, não interessa muito bem o que é aqui, mas ele é basicamente um sistema com 2 graus de liberdade e uma integral de movimento. Então, quando eu tenho uma solução regular, né, que vocês veem aqui é uma solução que oscila, né, mas que tem uma oscilação bem regular em função do tempo, né, os pontos, os consequentes na superfície de secção, eles ficam em cima de curvas unidimensionais, curvas contínuas e formam esses desenhos daqui. Por outro lado, se a solução é irregular, ou seja, eu tenho aqui oscilações que às vezes crescem, às vezes variam de frequência, às vezes aumentam de amplitude, etc., em função do tempo, o que acontece é que os pontos de intersecção com a superfície de secção preenchem de forma irregular toda uma superfície. Né? E é desta forma que eu posso identificar, por exemplo, em que casos eu estou tendo um comportamento regular e em quais casos eu estou tendo um comportamento caótico. Né? Uma coisa que é importante levar em consideração é que se o sistema é não integrável, todas as soluções são caóticas, todas. Né? Nesse caso daqui, né, o sistema não é integrável e esta solução daqui, mesmo parecendo regular, ela, em definitiva, é caótica. Só que o que interessa nesse caso é a escala de tempo na qual o caos é capaz de se manifestar. Se a escala de tempo na qual o caos se manifesta é menor do que a idade do sistema, ou menor do que a escala de tempo ao longo da qual você está analisando a solução, né? Então, nesse caso, a gente fala de um caos fraco e, para efeitos práticos, o movimento é um movimento regular.
Por outro lado, se a escala de tempo em que o caos se manifesta é uma escala curta, você vai ter um caos forte e você estaria, por exemplo, neste caso daqui, né? Onde o caos se manifesta de maneira evidente quando você estuda a solução. Bom, um aspecto importante para entender como funciona o caos no sistema solar é o conceito de ressonância, né? Vou tentar explicar isso de forma rápida e o mais obscura possível para que não se entenda. Uma ressonância em um sistema dinâmico ocorre basicamente quando você tem duas ou mais frequências do sistema que formam razões inteiras. Então, digamos que eu tenho um sistema com 2 graus de liberdade, onde um grau de liberdade tem associada uma frequência W1, o outro grau de liberdade tem associada uma frequência de oscilação, né? Frequência de oscilação W2, né? E essas duas frequências formam uma razão de números inteiros que a gente expressa desta forma, como P mais Q sobre P, né? Onde Q é o que se chama a ordem da ressonância e o P é o que se denomina o grau da ressonância. Bom, no sistema solar existem vários exemplos onde se cumpre isso daqui. Um exemplo são os casos das ressonâncias órbita-órbita. Por exemplo, quando você tem, né, dois planetas, no qual o período orbital de um, dado por uma destas frequências, né, é comensurável com o período orbital do outro. Por exemplo, um dos planetas tem um período orbital tal que ele completa 2 voltas no mesmo intervalo de tempo em que o outro planeta completa uma volta ao redor do Sol. Isso seria o caso de uma ressonância de tipo 2-1. Né? E existem também as ressonâncias spin-órbita. As ressonâncias spin-órbita se dá quando a frequência orbital do corpo, o período orbital do corpo, é comensurável com o período de rotação. É o que acontece, por exemplo, no caso da Lua. A Lua, né, ela sempre mostra a mesma fase para a gente, porque ela está em uma ressonância spin-órbita de tipo 1-1, ou seja, o período de translação ao redor da Terra é igual ao período de rotação em volta do seu eixo. Bom, um exemplo disso, por exemplo, como eu falei, seria o que se denomina ressonância de movimentos medio 3-1, que ocorre quando a frequência orbital de um asteroide é aproximadamente 3 vezes a frequência orbital de Júpiter. Esse é um exemplo que ocorre entre os asteroides do sistema solar. Então, nesse caso, existe uma relação entre a frequência angular do asteroide e a frequência angular de Júpiter que cumple com esta relação. 3-1, essa é uma ressonância de ordem 2. E o fato de existir este tipo de relação entre essas duas frequências faz com que no potencial do sistema, quando a gente analisa, quando a gente olha para a energia do sistema e analisa como que é a energia potencial do sistema, apareça um termo harmônico da forma cosseno de sigma, cuja frequência, a frequência de oscilação desse termo, a frequência desse ângulo sigma, é dada por esta relação daqui, e essa relação é aproximadamente zero, precisamente porque vem daqui. Então, esse é um termo de muito baixa frequência. E acontece que esse termo de muito baixa frequência acaba sendo o termo mais importante do potencial do sistema. Então, quando a gente escreve a energia do sistema, a energia acaba sendo basicamente a energia cinética mais esse termo potencial, e isso daqui é basicamente a energia de um pêndulo. Então, quando eu tenho uma ressonância de movimentos médios, eu posso, em primeira aproximação, estudar ela ou reduzir ela a energia de um pêndulo. E então vou ter, digamos, o mesmo tipo de trajetórias que eu tinha quando no caso do pêndulo, né? Vou ter, por exemplo, vou ter pontos de equilíbrio estáveis, centros, e vou ter pontos de equilíbrio instáveis, as celas. Né? Agora, o que acontece se agora eu pego essa ressonância, que está representada por um pêndulo, que é um problema integrável, e eu adiciono uma perturbação. Né? Quando adiciono uma perturbação, eu perturbo o pêndulo, né? O sistema passa a ter mais um grau de liberdade, não tenho suficientes integrais de movimento, porque só tenho energia, né? E então o movimento vai ocorrer em um espaço 4D, mas como tenho uma integral de movimento, posso construir superfícies de exceção 2D, como fazíamos antes, mapas de Poincaré. E nesse caso eu vou ter que órbitas periódicas estáveis vão constituir
então se comportar como centros na superfície de secção, enquanto que órbitas periódicas instáveis vão constituir pontos de Cela na superfície de secção. E o que vai acontecer basicamente é o seguinte: aqui eu tinha o diagrama do pêndulo quando o problema é integrável. Quando eu torno o problema não integrável com uma perturbação, o que acaba acontecendo, e construo a superfície de Poincaré, o que acaba acontecendo é que os pontos consequentes da superfície de Poincaré, né, em alguns casos acabam se distribuindo ao longo de curvas contínuas, quando a solução é regular, mas em outros casos acabam preenchendo uma superfície 2D na superfície de Poincaré, quando o comportamento é caótico. E o que acontece basicamente nesse caso, como eu perturbei o pêndulo, o retrato que a gente vê aqui é basicamente esse mesmo retrato aqui, só que um pouco deformado, né? E aparecem perto de essa curva daqui, que é a curva que passa pelo ponto de equilíbrio instável do sistema, é onde se manifesta mais claramente o comportamento caótico, né? Esse é o exemplo típico, é um exemplo bastante estudado na literatura, que é o que se conhece como mapa padrão. Isso significa, então, que dentro dessa região que você mostra aí você tem caos. Sim. E dentro dela, não. Aqui, o que acontece? Aqui, toda essa região azul aqui é preenchida por uma única trajetória. Ou seja, eu coloquei uma condição inicial aqui em alguma parte, calculei a superfície de secção, deixei o sistema evoluir e ela preencheu, essa solução foi intersectando a superfície de secção e preencheu toda essa parte aqui. Aqui dentro não, aqui o sistema é regular, porque eu parti com uma condição inicial aqui, essa trajetória foi intersectando a superfície de secção, mas todas as interseções ficaram alinhadas em cima de uma curva, né, unidimensional. Então, nesse caso, o sistema é regular. Essa solução é regular. Fora dela você tem outra solução diferente com outra condição inicial, que também é regular. Todas estas soluções que aparecem aqui são todas soluções com condições iniciais diferentes, todas elas regulares. Aqui por fora você vai ter algumas soluções que vão ser regulares, mas também vão aparecer por aqui ilhas, né, essas ilhas que aparecem aqui, e em volta dessas ilhas você vai ter um aspecto parecido ao que acontece aqui, né? Na verdade, essa superfície de secção, essa estrutura aqui, tem a estrutura de um fractal. Ela tem uma estrutura de autossimilaridade. Se você fica fazendo zoom cada vez mais detalhado, né, você vai ver que o tipo de estrutura se replica, né? Essa é outra característica interessante dos sistemas caóticos. Eles podem ser representados a través de toda a matemática de fractais, né? Bom, mas como conclusão disso que acabei de falar, o que é importante lembrar disso aqui é que, em geral, quando você tem uma ressonância em um sistema dinâmico, essa ressonância vai ser passível de gerar caos, particularmente perto dessa região daqui, né, que é o que se conhece como separatriz do sistema. Isso se chama separatriz porque separa a região em que o movimento é oscilatório da região em que o movimento é uma circulação, em que o pêndulo roda continuamente para um lado ou para outro. E o caos pode causar comportamentos fortemente irregulares quando existe mais do que uma ressonância, ou quando você tem duas ressonâncias ou mais que se sobrepõem entre si, né? Isso é fundamental para explicar muito do comportamento que a gente observa no caso dos pequenos corpos do sistema solar. Bom, passando... Já estamos en media hora, mas agora, nos próximos 10 minutos, já termino, né? Vamos ver agora, então, alguns exemplos de caos no sistema solar, né? Bom, o caos se manifesta basicamente en todas as populações do sistema solar, porque o sistema solar, como um todo, é um sistema não integrável, portanto, vai ter caos por tudo quanto é canto. Você vai ter comportamentos caóticos no caso dos planetas, no caso dos satélites dos planetas, no caso dos asteroides, que están representados aquí entre as órbitas de Marte y Júpiter, no caso dos objetos transneptunianos, que están representados aquí. En todas as populações você vai encontrar diferentes tipos de comportamentos caóticos. Um dos exemplos é o que acontece no cinturão dos asteroides. Aqui nessa região onde os asteroides se concentram,
lo que se conoce como cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Y si a gente analiza o número de asteroides, a distribución de asteroides en función de la distancia al Sol, a gente ve que esa distribución no es homogénea. Existen lugares donde los asteroides se acumulan, y existen ciertas regiones, ciertas distancias, donde no hay asteroides. Esos lugares de aquí, o que se conocen como fallas de Kirkwood, y son regiones que están vinculadas a precisamente resonancias de movimientos medios, donde a frecuencia orbital do asteroide é conmensurável con a frecuencia orbital de Júpiter. A falla de Kirkwood más famosa é a falla que está asociada con a resonancia 3-Zoom, mas tem também a da resonancia 2-Zoom, a da CH3, a da 5-2, etc. E como você explica, digamos, que precisamente en los lugares donde tem resonancia de movimientos medios no existan asteroides? Bom, eso se explica porque en esas regiones, pelo fato de você ter uma resonancia, o comportamento é caótico. E o caos causa o seguinte tipo de comportamento. Eso de aquí, digamos, fue un trabajo pionero realizado por Wisdom en 1982, que consiguió explicar a origen das fallas de Kirkwood. Y a origen das fallas de Kirkwood se da pelo seguinte. Eso de aquí es un plot que muestra la evolución da excentricidade da órbita de un asteroide en resonancia 3-Zoom, o sea, cuán alongada es a órbita de un asteroide en esa resonancia. Y a gente ve que durante un buen intervalo de tiempo, o tiempo está aquí en anos, durante un buen intervalo de tiempo, a excentricidade se mantém mais ou menos estável, ou seja, a elipticidade da órbita é mais ou menos estável. Mas aí, de repente, em algum momento, a excentricidade cresce subitamente, e esse comportamento aqui se repete de forma intermitente e irregular. À medida que vai passando o tempo, a excentricidade às vezes é pequena, mas às vezes dá uns pulos e cresce bastante. O que acontece que ela cresce até valores da ordem de 0.3, 0.35, e quando você tem um asteroide em ressonância 3-Zoom, ou seja, aproximadamente a 2.5 unidades astronômicas do Sol, com uma excentricidade de mais de 0.3, esse asteroide passa a intersectar a órbita de Marte. E se o asteroide passa a intersectar a órbita de Marte, em alguma intersecção ele tem a possibilidade de ter um encontro próximo com Marte. E se o asteroide tem um encontro próximo com Marte, há uma transferência de energia, Marte cede energia para o asteroide, e isso pode fazer com que o asteroide saia da sua órbita e vá parar em uma órbita muito mais excêntrica, em uma órbita diferente, ou inclusive possa ser ejetado, eventualmente. Então, o que vai acontecer é que, se você tem inicialmente um asteroide na ressonância 3-Zoom, ao longo do tempo ele vai ter a possibilidade de ter um ou vários encontros com Marte, e em algum momento, em algum desses encontros, ele vai ser removido dessa órbita e vai ir parar em uma órbita diferente. Então, sistematicamente, você vai acabar esvaziando essa região, e por isso é que se acaba formando essa falha. Um exemplo típico desse comportamento é o caso do asteroide 4179 Tutatis. Tutatis foi descoberto em 1989, y su descubierta fue muy importante porque él confirmó esa hipótesis, esa teoría de Wisdom. Ese asteroide Tutatis pasa muy próximo a la Tierra, o sea, él tiene aumentos súbitos de su excentricidad, él está en la resonancia 3-Zoom con Júpiter, o sea, él tiene un periodo de aproximadamente 4 años, Júpiter tem um período de 12 anos, ele tem um período de 4 anos, mas ele se encontra em uma órbita tão excêntrica hoje que ele chega a passar muito perto da Terra, tão perto que inclusive é possível fazer imagens deles usando técnica de radar. Essas são imagens do asteroide Tutatis feitas por radar, ele tem uma forma bastante irregular, e ele teve aproximações à Terra em 92, 96, 2004 e continua tendo. Y ese es precisamente el caso de un asteroide na resonancia 3-Zoom que está atravesando por una fase en que su excentricidad se encuentra en un de esos picos. Y así como Tutatis, existen muchos otros asteroides próximos a la Tierra que son gerados por mecanismos semelhantes. Y esos objetos son
objetos muito interessantes. Não sei se Eduardo deve ter falado algo sobre eles no curso, mas por serem asteroides próximos da Terra, eles são potencialmente perigosos para a Terra, né? Então, mas todos eles se originam no sistema solar e todos eles são transferidos para órbitas próximas da Terra por algum mecanismo de ressonância que excita ou faz com que as suas excentricidades se vejam esporádicamente aumentadas. Bom, um outro exemplo de comportamento caótico é o caso da órbita de Plutão. Em 1977, Sussman e Wisdom mostraram que a órbita de Plutão é caótica em intervalos de tempos da ordem de 1 bilhão de anos. O sistema solar tem 4,5 bilhões de anos, então esse é um exemplo de caos fraco, mas mesmo assim é um caos que se manifesta em intervalos de tempos menores do que a idade do sistema, né? Em 1993 foi descoberto o segundo objeto transneptuniano, além de Plutão, né? E hoje são conhecidos mais de 3.000, né? Na verdade, mais de esse número aqui já dobrou, esqueci de atualizar esse valor. São mais de 6.000 desses objetos. E também nessa região do cinturão transneptuniano, além de 30 unidades astronômicas, entre 30 e 50 unidades astronômicas, né? Aqui a gente tem um quadro que mostra a distância ao Sol e a excentricidade orbital, e os pontos aqui são os objetos, alguns dos objetos conhecidos. E também nessa região há diferentes ressonâncias, só que nesse caso são ressonâncias com Netuno, e então o caos em toda essa região do cinturão transneptuniano é fortemente influenciado pelas ressonâncias e pelos encontros próximos com Netuno. O caos também se manifesta no caso dos planetas, né? Em particular tem um trabalho pioneiro de Laskar, que em 94 mostrou que os planetas terrestres evoluem caoticamente, né? Isso daqui é uma integração numérica das órbitas de todos os planetas, os jovianos e os terrestres, né? Vocês veem aqui, essa é a excentricidade orbital, aqui nesse eixo, em função do tempo. Notem que a escala de tempo aqui vai de menos 10 bilhões de anos até 15 bilhões de anos, ou seja, muito mais do que a idade do sistema solar. E vocês veem aqui que a excentricidade de Júpiter e Saturno, e Urano e Netuno, são essas linhas daqui que praticamente não sofrem nenhuma alteração, mas quando você observa as excentricidades da Terra e de Vênus, eles já têm algumas variações. No caso de Marte, a variação é um pouco maior, mais irregular, e no caso de Mercúrio, a variação é bastante irregular. O interessante disso aqui é que esse é o que você obtém, por exemplo, se você pega as condições iniciais do sistema solar hoje. Mas se você pega as condições do sistema solar, as condições iniciais do sistema solar hoje, né, no tempo zero aqui, né, e você muda levemente um pouquinho, por exemplo, a posição de Mercúrio, né, muda um pouquinho a excentricidade de Mercúrio, né, o que acaba acontecendo é que a longo prazo o comportamento do sistema, particularmente para Mercúrio, acaba sendo totalmente diferente, né, e a excentricidade de Mercúrio pode sofrer variações muito grandes, né, que acabam fazendo com que Mercúrio, por exemplo, venha a ter encontros próximos com Vênus ou ainda com a Terra. Portanto, isso poderia causar uma colisão entre Mercúrio e a Terra, seria algo catastrófico, né? Mas uma pequena mudança na condição inicial dos planetas de hoje poderia levar a uma evolução do sistema solar totalmente diferente, né, da que é prevista pelos modelos. Também os planetas gigantes são afetados pelo caos. Na verdade, o que acontece é que os planetas gigantes não estão em ressonâncias entre si, mas estão muito próximos de ressonâncias entre si. Por exemplo, Júpiter e Saturno estão muito próximos de uma ressonância de tipo 5,2 entre os seus períodos orbitais. E aqui neste tipo de gráfico, por exemplo, que temos aqui no eixo horizontal é a distância ao Sol e aqui na vertical a excentricidade da órbita. E basicamente aqui as regiões que estão em preto são regiões onde o movimento seria caótico e as regiões que estão em branco são regiões onde o movimento é regular ou estável. E vocês veem que isso é para o caso do entorno de Júpiter, isso é para o caso do entorno de Saturno, o entorno de Urano e o entorno de Netuno. E vocês veem que Júpiter é essa estrelinha que está aqui, Saturno está aqui,
Urano está aqui e Netuno está aqui. Então vocês veem que eles estão em uma região, né, onde o comportamento é regular, mas bastaria eles estarem deslocados um pouquinho mais perto do Sol ou um pouquinho mais afastados do Sol para já caírem nessa região de movimento caótico, e quando Júpiter e Saturno caem nessa região de movimento caótico, né, eles não sobreviveriam por muito tempo. Né? Outro exemplo no qual o caos se manifesta no sistema solar é na rotação dos pequenos corpos, né? Por exemplo, o asteroide Tutatis, que mencionamos antes, ele tem uma rotação irregular, basicamente o eixo de rotação dele varia caoticamente, a orientação dele, né? E isso se supõe que pode, não está devido a uma ressonância, sino ao fato de que ele pode ter levado um tombo com outro objeto no passado, então ele estava girando de forma regular, mas levou um tombo com outro asteroide e isso deixou ele maluco, dando cambalhotas, né? E daqui a algum tempo se esperaria que por disipação de energia interna, ele volte a girar em um estado regular. Né? Outro exemplo que a gente viu lá no início é a rotação caótica de Hyperion, que é causada por sua forma irregular e a maré de Saturno, e além disso uma ressonância orbital de tipo 3-4 com outro satélite de Saturno, que é Titã. Né? Aqui a gente vê uma superfície de secção, um mapa de Poincaré da rotação de Hyperion, né? Onde aqui está colocada a orientação do eixo de rotação e aqui está colocada a velocidade angular de rotação no eixo horizontal. Então nós vemos que você poderia ter condições iniciais ou trajetórias onde a solução é regular, por exemplo, em estas curvas daqui ou daqui, mas Hyperion está nesta região daqui, né? Onde a solução é caótica. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a rotação de Phobos, né? Mas a rotação de Phobos não é caótica, porém ele está muito próximo de uma ressonância spin-órbita entre o período orbital ao redor de Marte e o período de rotação, que poderia manifestar caos. Esse também é uma superfície de secção, um mapa de Poincaré do caso de Phobos, né? Onde aqui está mostrado a orientação do eixo de rotação e aqui no eixo vertical a velocidade angular, e de novo vemos que tem regiões onde o movimento poderia ser estável, em particular Phobos está em alguma parte por aqui, né? Mas teria uma região aqui, onde se Phobos estivesse nessa região, o movimento seria caótico. Outro exemplo interessante é o que acontece com a obliquidade dos planetas terrestres, por exemplo, com a obliquidade da Terra. Em 1992, Laskar mostrou que a obliquidade da Terra é estabilizada pela presença da Lua. Se a Lua não existisse, a obliquidade da Terra evoluiria caoticamente. Basicamente, isso daqui, de novo, é um mapa, né, que mostra basicamente aqui a obliquidade da Terra, a inclinação do eixo de rotação da Terra, e aqui a velocidade, a velocidade de precessão do eixo de rotação, e as regiões que estão em vermelho aqui são regiões onde o movimento seria caótico, e as regiões que estão em preto ou em azul são regiões onde o movimento seria estável. Então, a Terra se encontra atualmente nessa região, e por causa da presença da Lua, ela não sai dessa região daqui. Por isso, o eixo de rotação da Terra está estável em 23 graus aproximadamente. Mas se a Lua não existisse, né, o que aconteceria é que a Terra poderia começar a se mover caoticamente por esse plano e ela eventualmente poderia entrar nessa região de caos e começar a variar de forma totalmente doida a inclinação do eixo de rotação. Isso causaria um estrago, por exemplo, com as estações. E provavelmente inviabilizaria a existência de vida na Terra. E uma coisa semelhante acontece, por exemplo, com Vênus. Né? Em 2002, Correa e Laskar mostraram que a obliquidade de Vênus também evoluiria caoticamente, e um detalhe interessante é que Vênus ele tem rotação retrógrada. Né? Em lugar de girar como a maioria dos planetas, né, que giram em sentido direto, né,
em sentido prógrado, Vênus gira em sentido retrógrado. Se a gente pudesse ver o nascer e o ocaso do Sol em Vênus, né, a gente veria que o Sol sai pelo oeste e se põe pelo leste, né? E esse estado, na verdade, não é que Vênus estava girando em sentido prógrado e parou de girar e começou a girar em sentido retrógrado, que se acredita basicamente que ele estava girando em sentido prógrado com o eixo de rotação em uma direção e por algum motivo o eixo de rotação se inverteu. Quando você inverte o eixo de rotação, mesmo que você esteja girando na mesma rotação, o movimento se torna retrógrado, né? E essa inversão de quase 180 graus do eixo de rotação de Vênus pode se explicar precisamente por um comportamento caótico. Basicamente, de novo, nesse gráfico a gente tem a obliquidade, né, do eixo e aqui a velocidade de precessão do eixo, e nessa região daqui o comportamento é caótico. Então, Vênus poderia ter começado em uma região aqui onde o movimento era prógrado, ou seja, a obliquidade estava entre 0 e 90 graus, mas evoluiu caoticamente nessa região até sair e ficar na região que se encontra agora, né, que é essa região daqui, onde a obliquidade está entre 180 e 360 graus, ou seja, ele está de cabeça para baixo. Bom, para concluir, né, podemos dizer basicamente que o caos no sistema solar é inevitável debido a muitos corpos e forças que interagem entre si, ya que se trata de um problema com muitos graus de liberdade que não é integrável. As órbitas dos planetas evoluem caoticamente, mas as variações orbitais não são significativas em escala de tempo da ordem da idade do sistema solar. A evolução caótica da rotação dos planetas terrestres pode provocar variações significativas do clima. O caos forte que atua em escala de tempo curta está vinculado às ressonâncias. O papel das ressonâncias é o de intercambiar objetos e transportar objetos entre as diferentes regiões do sistema solar, e o caos também é responsável pelos asteroides que chegam próximo da Terra, e o problema é que precisamente pelo fato da evolução desses corpos ser caótico, a previsão das suas órbitas não é possível e isso os torna potencialmente perigosos. Então, termino por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. E agora temos então as perguntas. Por favor. Você comentou do movimento caótico envolvido com rotação por uma possível colisão. Qual que é a escala de tempo de estabilização, de dissipação de energia interna? Você tem uma ideia? Não, no caso de dados não sei. Mas, Isso depende da constituição interna. Pode ser, digamos, se o asteroide é muito rígido, né, ele normalmente tende a dissipar energia mais rápido e a se estabilizar mais rápido. Se ele é mais fofinho, digamos, demora mais a dissipar e pode ficar mais tempo dando cambalhotas. Certo, obrigado. Todos os sistemas caóticos em algum momento vão a passar por essa transição e vão acabar sendo um sistema regular? Não. Não. Se o sistema é caótico, ele vai ser caótico sempre. E, né? o caso que você falou da rotação de... O que acontece é que aí, esse é um ponto interessante. O problema é que, isso é uma coisa que eu não falei, esse sistema não é conservativo, porque o que acontece, digamos, se você dissipa a energia interna do sistema, o sistema não é conservativo, e aí o comportamento do caos é totalmente diferente. Como você está tirando energia do sistema, a maioria da discussão que a gente fez aqui acaba não valendo, né? Mas é por causa de que você tira energia do sistema que você consegue chegar em uma configuração de equilíbrio que é totalmente diferente da condição da qual ele partiu, né? Uma outra coisa. No caso você tem alguma ressonância, né, dentro do cinturão de Kuiper que tem Acumulações. Tem acumulações, isso. Sim. Enquanto que na laguna de Kirkwood Sim. não tem. Qual é a diferença em termos de frequência? Na verdade,
no cinturão de Kuiper você tem a ressonância 2,3, que é onde está Plutão e os plutinos, que são os corpos que compartilham mais ou menos órbita com ele. No cinturão de asteroides você tem a ressonância 3,2, que é onde estão os asteroides do grupo de Hilda também. Então, de fato, a pergunta é bem válida. Por que, por exemplo, na ressonância 3,1 ou 2,1 você tem falhas, você não tem asteroides, e na ressonância 3,2 você tem um monte de asteroides? Bom, a diferença nesse caso basicamente é que as duas ressonâncias, tanto a 2,1 como a 3,2, são caóticas. Tá? Só que o caos na ressonância 3,2 é muito fraco. Ele se manifesta em escalas de tempo maiores do que a idade do sistema solar. Então, para efeitos práticos, se você, primordialmente, há 4,5 bilhões de anos atrás, digamos, você tinha duas populações fictícias, uma na ressonância 2,1 e outra na 3,2, né? A da ressonância 3,2 ainda se preserva, porque o caos não teve tempo suficiente de agir para esvaziar ela. A da ressonância 2,1 não, porque na ressonância 2,1 o caos é mais forte e ele se manifesta em escalas de tempos menores do que a idade do sistema solar. Então, por isso ele já se esvaziou. Essa é a diferença. Obrigado. Foi simultâneo, tá? Boa tarde. Então, eu queria saber, o senhor falou, se eu não me engano, de Mercúrio, né? Que ele pode causar uma mudança nele, por causa do caos, né? E ele poderia trazer um risco para a Terra. Eu queria saber o que pode causar essa mudança dele. Não, na prática não tem nada que possa causar essa mudança, né? Isso é basicamente um exemplo do que o caos seria capaz de causar. Mas hoje, pelas condições iniciais, pelas condições do sistema solar hoje, Mercúrio não vai colidir nem com Vênus nem com a Terra. O movimento dele vai ser caótico, bem mais caótico que os outros planetas, mas não existe esse risco, né? Mas, em teoria, bastaria que houvesse uma pequena diferença na órbita, né, para que isso sim passasse a se tornar um risco. Mas não há como introduzir essa diferença na prática. Então, pode ficar tranquilo que Mercúrio não vai colidir com a Terra. Tá? Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. As duas relacionadas com a mesma... As duas com a mesma relação, certo? O senhor disse que basta só ter alguma variação nas condições iniciais para que o sistema seja caótico, certo? Seria isso a condição para o sistema ser caótico? Não. A condição para o sistema ser caótico é que ele não seja integrável. O fato de que, quando o sistema é caótico, você faz com que uma pequena variação inicial se traduza em uma variação muito grande a longo prazo, é uma consequência do caos. Não é isso que causa o caos, né? O caos é causado basicamente pela não integrabilidade, pela impossibilidade de você integrar o sistema e de poder prever o seu comportamento a longo prazo. E qual seria esse tamanho dessa variação, né? A escala? Bem, aí que está, depende, deixa eu voltar aqui, eu não sei se vai dar para voltar. Aí. Basicamente depende do valor que tenha esse coeficiente daqui. Se esse coeficiente daqui é pequeno, né, essa variação vai se manifestar em uma escala de tempo muito longa. Se esse coeficiente daqui é grande, ela vai se manifestar em uma escala de tempo curta, né? Isso depende de vários fatores, mas cada sistema vai ter um valor diferente desse coeficiente, dependendo do tipo do sistema, da configuração, etc. Certo, obrigado. Obrigado. Opa, obrigado. Boa tarde. O senhor disse que a oeste de rotação de Vênus ele está hoje como porque pode ter sido por causa do sistema de caos que ele podia ter no passado.
será que ele ainda pode estar nesse sistema de caos e o eixo de rotação pode voltar a mudar? Não, em teoria, o que mostra essa figura, o que mostra essa simulação daqui, é que a região de caos é essa daqui. Ele passou no passado por essa região de caos, mas depois entrou aqui em uma região na qual ele não é mais caótica, né? Ele evolui, né? Mas nessa região o sistema é estável, então a princípio ele não tem possibilidade de virar de novo, voltar para o estado original. Obrigado. 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 Por favor. Boa tarde. Eu queria saber se os satélites naturais eles estão diretamente ligados a isso de ter o caos ou não. Porque, tipo, Mercúrio e Vênus não tem. E eles são caóticos. A Terra tem e ela acaba, tipo, impedindo que a Terra... Bom, o fato da Lua impedir que a obliquidade da Terra tenha uma evolução caótica é por acaso, digamos. Não há uma razão. A gente deu sorte, basicamente. Mas não há, a princípio, nenhum vínculo entre o fato da evolução de um planeta ser ou não caótica e o planeta ter ou não satélites. A origem dos satélites, dos planetas, não tem vínculo, a princípio, com o comportamento caótico. Aí a história é outra. Basicamente, a rigor, os únicos planetas do sistema solar que formaram satélites durante a época de formação são os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os que têm os principais sistemas de satélites. No caso de Marte, Marte tem Phobos e Deimos, mas esses foram provavelmente asteroides capturados em algum momento no passado, então não se formaram junto com o planeta. E o caso da Lua é um caso bem peculiar, porque a Lua teria se formado por uma colisão entre dois corpos mais ou menos do mesmo tamanho no passado, dois corpos de tamanho planetário. Então, da colisão desses corpos teria sido arrancado material de um deles e esse material teria ficado dando voltas ao redor da Terra e a partir desse material teria se condensado a Lua, né? Isso que se conhece como a hipótese do grande impacto. E é por isso que a Terra tem uma Lua. Então a gente deu sorte duas vezes porque esse tipo de acontecimento é um acontecimento bastante raro de ocorrer, né? Com Vênus não ocorreu, por exemplo, com Mercúrio. Com Mercúrio provavelmente ocorreu, mas em Mercúrio causou outro efeito bem diferente, não deixou um satélite em volta, né? Causou que Mercúrio perdesse o seu manto de minerais e ficasse basicamente com um núcleo de ferro, né? Por isso a densidade de Mercúrio é muito mais alta que a densidade dos outros planetas terrestres. Mas não tem nada a ver com caos. Obrigado, Fernando. Eu tenho uma pergunta. Se ninguém mais tem pergunta, eu tenho uma pergunta. Fernando, essas contas são feitas por Newton, certo? Ou tem correções relativistas? Não, tudo isso você pode colocar correção relativística, né, nessas contas, mas em geral as correções relativísticas o que fazem é introduzir uma precisão adicional no pericentro das órbitas, né, particularmente para órbitas próximas, como é o caso de Mercúrio, ou no caso de sistemas extrasolares, né, no caso dos sistemas compactos de superterras. Mas a correção relativística não introduz caos no sistema, né? É simplesmente uma perturbação adicional que vai causar uma... Digamos, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um problema de dois corpos que é integrável e você adiciona uma correção relativística, você vai continuar com um problema de dois corpos, só que com o periélio precessando, mas vai ser um sistema integrável, né? Tá bom. Oi. Você tem uma pergunta? Fantástico. Então, o que eu queria é um esclarecimento um pouco melhor, né? Você falou sobre o valor do lambda, né, que depende de diversos fatores. Eu queria entender um pouco melhor como seria essa... Você falou que de repente o valor pode ser muito, como é que fala, maior e pode ser menor. Como é que é determinado isso? Não tem uma forma de dizer como, não há uma forma de estabelecer uma dependência, de dizer, o valor depende disso. Cada sistema é um sistema.
Eu falei, por exemplo, do caso da ressonância 2.1 e 3.2 no cinturão de asteroides. São basicamente duas ressonâncias, né, que do ponto de vista formal, do ponto de vista dinâmico, são sistemas equivalentes. Porém, em uma delas, né, na que tem a falha de Kirchhoff associada, o exponente lambda é muito pequeno, e na outra, que tem um grupo de asteroides, o exponente lambda é muito grande. Por que isso acontece? Não dá para dizer. Acontece, simplesmente. Não temos uma... Não. Não tem... como é que fala? Características pré-estabelecidas para Não há uma regra pré-estabelecida para dizer se o sistema, para dizer a priori se o sistema vai ser mais caótico ou menos caótico. Obrigada. Obrigado.